Bom dia, docente e caros colegas. Bom, no mundo empresarial moderno, as locuções desempenham um papel fundamental na gestão de ativos e na estrutura de financiamento das entidades. Muitas empresas optam por alugar bens em vez de comprá-los, seja por motivos financeiros, operacionais ou estratégicos. A norma 17, locuções, surge para estabelecer regras claras sobre reconhecer, mensurar e apresentar contabilisticamente as locuções tanto para quem aluga o bem, que é o locador, quanto para quem o utiliza, que é o locatário. Com esta norma, pretende-se que as demonstrações financeiras reflitam de forma fiel a realidade econômica da operação, mostrando quem realmente tem os riscos e benefícios associados ao bem locado. Assim, uma locação deixa de ser apenas um contrato simples de aluguer e passa a ter efeitos contabilísticos relevantes, podendo afetar o balanço, os resultados e até a tomada de decisões de uma empresa. A norma 17 é, portanto, essencial para garantir transparência, consistência e comparabilidade das informações financeiras, permitindo que investidores, gestores e outras partes interessadas compreendam o impacto das locuções das empresas. O meu trabalho está dividido da seguinte maneira. Eu irei falar sobre definições, 2. Objetivo, 3. Classificação das locuções, 4. Contabilização das locuções financeiras, 5. Contabilização das locuções operacionais, 6. Perguntas frequentes e 7. Exercícios práticos. Definição. De acordo com a norma 17, locução é um acordo em que o locador, ou seja, quem possui o bem, transmite ao locatário, quem utiliza o bem, em troca de um pagamento ou série de pagamentos, o direito de usar determinado ativo por um período de tempo acordado. Em termos simples, é um contrato de uso temporário de um ativo como edifícios, viaturas, equipamentos ou máquinas mediante o pagamento periódico de rendas. Este contrato pode variar quanto à sua natureza, pode representar apenas um uso temporário, que é locação operacional, ou uma forma de financiamento que na prática transfere os riscos e benefícios da propriedade, que é a locação financeira. Objetivo. O objetivo principal desta norma
é definir as políticas contabilísticas, aplicar e as informações a divulgar em relação às locuções, tanto pelo locador quanto pelo locutário. A norma 17 busca assegurar que as demonstrações financeiras reflitam fielmente a substância econômica das locações. As empresas reconhecem adequadamente ativos e passivos resultantes destes contratos. 2. Haja comparabilidade e transparência entre diferentes entidades. 3. E que se faça uma distinção clara entre locações operacionais e financeiras. Dessa forma, a norma pretende evitar que uma empresa esconda dívidas ou ativos através de contratos de locução mal classificados, reforçando assim a fiabilidade da contabilidade. Locução financeira é o tipo de locução em que os riscos e benefícios significativos da propriedade são transferidos do locador para o locatário. Ou seja, mesmo que o bem continue legalmente em nome do locador, economicamente pertence ao locatário. Alguns exemplos de locações financeiras incluem contratos em que o locatário pode comprar o bem do final por um preço simbólico. 2. Locações com prazo igual ou superior à vida útil do bem. 3. Quando o valor presente das rendas equivale praticamente ao valor de compra do ativo. Em resumo, é quase como uma compra a crédito disfarçada de aluguer. Locução operacional. A locução operacional é aquela em que os riscos e benefícios permanecem com o locador e o locatário apenas utiliza o bem por um período determinado. Quando o contrato termina, o bem é devolvido ao locador. Exemplo: o aluguer de uma viatura por 6 meses ou arrendamento de um escritório por tempo limitado. Em resumo, é um aluguer simples sem intenção de adquirir o bem. Contabilização das locuções financeiras. No início do contrato, o locutário deve reconhecer o ativo locado no balanço como se fosse seu. 2. E simultaneamente um ativo representado a dívida a pagar ao locador. Por exemplo, uma empresa celebra um contrato para usar uma máquina
avaliada em 500 mil meticais durante 5 anos. Ela reconhece ativo 550 mil meticais, máquina e locução financeira, e passivo 500 mil meticais, que é dívida de locação financeira. Ao longo do tempo, o ativo é depreciado como se fosse propriedade da empresa. O passivo 2. O passivo é reduzido à medida que as vendas são pagas. 3. E parte de cada pagamento é reconhecida como juros, representando o custo do financiamento. Já o locador, por sua vez, reconhece uma receita financeira correspondente aos juros e reduz gradualmente o seu ativo financeiro à medida que o locatário efetua os pagamentos. Assim, a locução financeira afeta tanto o balanço como os resultados de ambos. Contabilização das locuções operacionais. Pelos locatários, na locução operacional, o locatário não reconhece o bem como ativo nem a dívida como passivo. Os pagamentos são simplesmente reconhecidos como despesa de renda ou aluguel à medida que são incorridos. Por exemplo, se uma empresa aluga um escritório por 3 anos, pagando 50 mil meticais por mês, ela registra mensalmente débito, despesa de aluguel, que são 50 mil meticais, crédito, caixa ou bancos, que são 50 mil meticais. Pelos locadores, o locador mantém o ativo no seu balanço e não reconhece receita de aluguel durante o período do contrato. 2. E continua a depreciar o bem normalmente. Desta forma, a locação operacional é tratada como um simples arrendamento de curto ou médio prazo sem impacto direto no patrimônio do locatário. Perguntas frequentes. 1. Qual o tratamento contabilístico a dar ao excesso resultante do produto da venda sobre a quantia escriturada do ativo no caso de uma transação de venda seguida de locações financeiras? Resposta: o excesso não deve ser imediatamente reconhecido como rendimento pelo vendedor locatário, mas sim diferido e amortizado durante o prazo da locação. Esse excesso deve, pois, ser reconhecido como rendimento ao longo do prazo da locução,
sendo apropriado para relevar essa realidade a conta 4929 rendimentos diferidos, outros rendimentos. Resumindo, quando uma empresa vende um ativo e logo a seguir o volta a arrendar por meio de uma alocação financeira, o excesso do produto da venda sobre o valor contabilístico não deve ser reconhecido de imediato como rendimento. Esse ganho deve ser diferido e amortizado ao longo do prazo da alocação, refletindo-se gradualmente nas demonstrações financeiras. 2. Como distinguir locação financeira de locação operacional? A locação financeira transfere os riscos e benefícios, a operacional não transfere. Ou seja, se o locatário assume a maior parte dos riscos de propriedade, como manutenção, obsolescência e seguros, é uma locação financeira. 3. O que acontece ao final de uma locação financeira? O locatário pode optar por comprar o bem, renovar o contrato ou devolver o ativo, dependendo do acordo. Exercícios práticos. 1. A companhia ABC celebra contratos de locação de viaturas para uso pessoal e profissional dos seus diretores. As condições dos contratos de locação são as seguintes. 1. Período de locação 3 anos. 2. Vida econômica das viaturas 5 anos. 3. Não há opção de compra. 4. O contrato de locação pode ser renovado, mas raramente isso acontece. 5. O valor atual dos pagamentos mínimos de locação é de 12.000 meticais. O justo valor da viatura no início da locação é de 23.000 meticais. A linha A. Como deverá a companhia ABC classificar os contratos de locação? B. Como deverá a companhia ABC contabilizar os contratos de locação? A linha A. Para classificar os contratos de locação, deverão ser classificados como locações operacionais os riscos e benefícios inerentes à propriedade das viaturas não são transferidos para a companhia ABC, a qual terá de devolver as viaturas no final de cada contrato de locação e não tem opção de compra. Para além disto,
o valor atual dos pagamentos mínimos da locação para cada viatura é significativamente mais baixo do que o justo valor do ativo, o que conduz à substância do contrato de locação seja o aluguer das viaturas e não a sua compra. Para contabilizar, a companhia ABC não deverá reconhecer no seu ativo nenhuma das viaturas alugadas, uma vez que as locações operacionais assim e com a companhia ABC deve reconhecer o gasto em função de utilização das viaturas ao longo do período do contrato. Mensalmente deverá efetuar o seguinte lançamento: a 63232, que é fornecimento e serviços de terceiros, rendas de aluguéis. 121, depósito à ordem. 4919, acréscimos e gastos. Os acréscimos dos gastos. Exercício 2. A empresa A vendeu uma máquina à empresa B, tendo simultaneamente celebrado um contrato de locação por 5 anos. A empresa B terá de devolver a máquina à empresa A. No final do período da locação, nessa data, a empresa A irá pagar uma só que, conjuntamente com as rendas de locações pagas, proporcionaria à empresa B o rendimento de 5% sobre o preço de compra. Como deverá ser classificado o contrato de locação para a empresa A? Resolução. O acordo não envolve, em substância, uma locação à empresa A. Retém os riscos e benefícios da propriedade da máquina. Em substância, existe um financiamento com garantia da máquina. A empresa A não pode reconhecer o rédito pela venda da máquina. Exercício 3. Uma empresa locatária tem uma locação das suas instalações por 10 anos. O justo valor do imóvel no início da locação é de 150 milhões de meticais. Existe opção de compra por 100 milhões de meticais. No início da locação, estima-se que o justo valor no final da locação seja de 120 milhões de meticais. A linha A. Como deverá ser classificada
esta locação. Resolução. A locação deve ser classificada como uma locação financeira. O preço de exercício de 100 milhões de meticais é maior que o justo valor esperado de propriedades na data do exercício da opção. 120 milhões de meticais. A locatária deverá exercer a opção de compra, mesmo que não pretenda continuar a usar o imóvel para uso próprio, uma vez que existe um ganho potencial significativo. Conclusão. A norma 17, que é locuções, representa uma das normas mais importantes da contabilidade moderna, pois aproxima as demonstrações financeiras da realidade econômica das entidades. Ela estabelece critérios justos para distinguir entre locações operacionais e financeiras, garantindo maior transparência, rigor e comparabilidade. Ao aplicar aplicamente esta norma, as empresas evidenciam a verdadeira natureza dos contratos. 2. Os utilizadores da informação financeira passam a compreender o impacto real das locuções. 3. E evita-se que certas obrigações fiquem ocultas fora do balanço. Em síntese, a norma 17 reforça o princípio de fidelidade da representação contabilística, mostrando mais do que o direito da propriedade, o que realmente importa é quem suporta os riscos e usufrui dos benefícios econômicos do bem. Portanto, compreender e aplicar esta norma é fundamental para qualquer profissional de contabilidade que deseje exercer uma prática ética, transparente e de qualidade.